Boa noite para quem está entrando. Boa noite, pessoal. Oi, Ricardo. Eduardo. E aí, pessoal? Me fala de onde vocês são. O nome da empresa de vocês. Se vocês vieram pela Tausch. O Márcio entrou aqui, vou convidá-lo. Oi, tá me Olá. ouvindo bem? Olá, Você tá ouvindo a gente ou não? Tô ouvindo perfeitamente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Tá ouvindo, Ana? Bri- tô ouvindo bem. Tô com um pouquinho de delay aqui. Ó, o Renato falou olá, Tausch, parabéns aos contadores. Obrigado, Renato. Hoje é dia do contador. Vamos esperar o pessoal um pouquinho. E aí, pessoal, de onde vocês estão falando? De onde vocês vieram a live? Onde vocês viram a live? Vamos ver se o pessoal... Quem gostou da nova lei, né? Quem tá assustado com a nova lei? Eu acho que assustado tá todo mundo, né? Opa! Mas ela veio para ajudar. Ai, se Deus quiser, né? Ó, a Andrea falou assim: olá, sou a Andrea da agência Madison, um dos nossos parceiros aí. Oi, Andrea. Vamos ver o pessoal. Estranho. Não sei nem quantas pessoas tem. Nós temos 17 pessoas ao vivo, certo? 17 pessoas ao vivo, isso mesmo. Ó, a Val bateu o recorde, hein, Márcio? Semana passada. A gente chegou a 41, 42 ao Que vivo. legal. Muito bom. Ah, é? Eu não lembrava. Eu fiquei tão focada nas perguntas que eu não observei a quantidade de pessoas. Ah, o pessoal que observa ainda tiraram o print. Que legal. Oi, Jean. Oi, Dea. Oi, Falar Patrícia. Ó, o pessoal tá interagindo aqui. Oi, Mi. Oi, Mi, Ah, minha amiga. sua amiga? Bom, acho que já dá pra gente começar, que são 19h19. Então, boa noite, pessoal. Hoje temos como convidado o Márcio e a Valéria. Ambos são advogados e estão especializados na lei LGPD. Entrou em vigor sexta-feira, né? É isso mesmo? Exato. Entrou em vigor sexta-feira e eles vieram aqui para tirar nossas dúvidas e principalmente, né, para falar o que é essa lei, porque tem gente que não sabe o que é e principalmente não sabe como se adequar a ela, né? Principalmente esses empresários novos ou até na verdade são os pequenos e os médios empresários, né? Porque os maiores provavelmente já estão se adequando aí. Então, eu acho que vai começar com a pergunta básica, né? O que é LGPD? Não, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Boa noite para todos. E em nome do nosso escritório de Henrique Gaspar, Sociedade de Advogados, dizer que é muito legal a gente participar, fazer essa live para tirar essas dúvidas e para tentar colocar um pouco mais de ordem aí nas empresas e fazer com que as empresas também elas percebam a importância da adequação à LGPD, que muita gente pensa que é uma lei que não vai ter muito efeito, não vai atingir muito, mas muito pelo contrário, vai atingir todo mundo, e é uma coisa que todo mundo precisa ficar atento a partir de agora, tá?
E a LGPD, a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas o primeiro impacto que ela causa é uma mudança de cultura do empresário, né? E essa mudança de cultura a gente vai apresentar, caso, muito provavelmente perguntas virão neste sentido, mas durante a implementação, essa mudança, esse novo comportamento é a chave do sucesso. Tá. E todo mundo tem que se adequar, né? Tipo, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Como que tá funcionando nessa parte? Então, na verdade, a LGPD, ela foi criada aqui no Brasil em decorrência de um efeito global, né? Então, na União Europeia, que é um espelho da lei europeia, a legislação brasileira, essa lei já está em vigor desde 2018, né? E ela serve justamente para que haja uma proteção de dados das pessoas físicas, né? Então, não se trata de proteção de dados de empresas, proteção de dados comerciais, proteção de dados de segredos industriais, nada disso. Na verdade, a proteção são dos dados das pessoas físicas. E isso que se busca, porque atualmente os nossos dados estão muito expostos, né? A gente precisa preencher formulários na internet para acessar conteúdos, a gente precisa se cadastrar em sites para fazer compras. Então, esses dados, os nossos dados estão muito expostos, e foi justamente em razão de vazamentos que ocorreram, de problemas que ocorreram com os dados das pessoas, que houve esse fenômeno no mundo para que houvesse a proteção dos dados das pessoas físicas. Então, respondendo à sua pergunta, a LGPD ela vai atingir, sim, todas as empresas. Todas as empresas que tenham contatos com pessoas físicas, elas vão ter que se enquadrar na legislação, tá? E esse contato, na verdade, não é, eu preciso vender para uma pessoa física, não. A partir do momento que você tem um empregado na sua pessoa jurídica, registrado na sua pessoa jurídica, você trata os dados dessa pessoa. Então, desde dos dados de empregados, dos dados com clientes, dos dados de terceiros, dos dados de qualquer dado que você tenha tratado de pessoas físicas dentro da sua empresa. Então, assim, em qualquer ramo de atividade, e não importa o porte da empresa, não importa se você é um PJ, né? E, inclusive, se você for uma pessoa física, mas que faz o tratamento de dados de terceiros com fins econômicos, também vai ter aplicação na LGPD. Então, essa é uma informação bem importante, porque a maioria das pessoas estão pensando que apenas empresas que vão ter que se adequar, né? Mas não. Se você também atua com fins econômicos, é uma pessoa física, como, por exemplo, uma nutricionista, que não é um PJ, e ela tem os dados, né, dos clientes, dos pacientes. Uma nutricionista, essa pessoa ela vai ter que tomar esse cuidado para fazer uma adequação para a proteção dos dados pessoais dos pacientes. E outra coisa que é importante falar é que a LGPD também ela não está visando e-commerce. Isso não existe, tá? A LGPD visa assegurar a proteção dos dados das pessoas físicas, seja dados que estejam em nuvem, sejam dados que estão no e-commerce ou sejam dados físicos realmente, né? De fichas, de cadastro, de prontuários. Então, os prontuários médicos, os cadastros de empregados, todas essas situações também de física, em que o tratamento é físico, estão abarcadas pela lei. Exatamente. Esse é um ponto bem relevante, né, a ser destacado pelo seguinte: a maioria das empresas acham que pelo fato dela não fazer venda virtual, né, como o Márcio disse, não ser e-commerce, ela não precisa se adequar. Mas não, aquela empresa, mesmo que seja uma empresa pequena, que tem um arquivo morto ou um arquivo, né, do dia a dia numa gaveta, ela precisa se adequar à LGPD. Então é para todas as empresas. Então, querendo ou não, é o seguinte: armazenou dados da pessoa física. Eu entro lá, coloco meu nome, mandei salvar, mandei para alguma coisa, tem que se adequar a essa lei. Não tem outra forma. Armazenou informação, se adequa à lei.
É isso, né? Exatamente, fez o tratamento. Porque o que que a lei entende como tratamento? É o armazenamento, é a transmissão de dados, é você fazer até, inclusive, a exclusão desses dados, né, que você possui no seu banco de dados e você vai excluir, isso também é um tratamento de dados. Então, qualquer contato que você tenha, a sua empresa tenha com dados pessoais de um terceiro, é um tratamento e por isso você precisa se adequar. Eu acho que é interessante a gente também falar o que são esses dados, né? Porque a gente está falando de dados, né? Dados, Mas o dados. que que... Tô pensando Exatamente. nome, CPF, RG, telefone, tô pensando até naquelas ligações que a gente recebe de banco, por exemplo, a gente nunca entra em contato e vai recebendo, né? Então, na verdade, a legislação, ela define duas espécies de dados, né? De Tá. um lado, tem os dados pessoais, e por dados pessoais, pensem naqueles dados que, através deles, é possível identificar uma pessoa, né? Então, por exemplo, o nome, o RG, o CPF, o número de telefone, o endereço, o IP de um computador, são todos os dados que você consegue fazer identificar aquela pessoa. Por outro lado, nós temos os chamados dados sensíveis, que são dados que a legislação fala que são aqueles que podem ser utilizados de forma discriminatória, tá? Então, são dados De uma como... filiação de sindicato, desculpa te cortar, Não, pode falar. filiação de sindicato, no caso, uma opção sexual de um funcionário que uma empresa tenha. Então, são dados biométricos. Então, isso é um ponto bem interessante, porque muitas empresas, por exemplo, têm controle de ponto biométrico. Então, essa coleta de dados, da biometria do seu funcionário, ele é um dado sensível. Então, ele precisa ter um cuidado ainda maior, uma proteção ainda maior que é prevista na legislação. Às vezes a pessoa segue determinada religião e não pode, por exemplo, trabalhar aos sábados. E isso não pode vir a público, entendeu? Porque ele pode sofrer discriminação com relação a isso. Ou então a opção sexual dele, ou então ele é portador de alguma doença que ele não quer que ninguém saiba. Então são dados sensíveis que devem ser preservados. Ou seja, o RH vai ser uma das áreas, né, muito, muito impactada. Então precisa ter uma postura, uma mudança de cultura e uma nova postura dos profissionais em resguardar essas informações. Legal. Ô, Val, tem algumas perguntas surgindo aqui no... Val e Márcio, né? Desculpa. Tem algumas perguntas aqui surgindo no direct automaticamente e tem umas aqui na caixinha. Então, eu vou dar prioridade para essas caixinhas, porque eu tô acompanhando aqui pelo computador também as perguntas que estão subindo. A Rita.Cabreúva perguntou: prestador de serviço administrativo, RH, DP, financeiros de forma remota, tem que se adequar? Como é a adequação? É o que a gente acho que acabou de falar, né? Que tem Isso, vai envolver vários setores dentro de uma empresa, né? Durante o processo de adequação, então, o pessoal de RH, pessoal de comercial, do marketing de uma empresa, do financeiro e do TI, e obviamente do jurídico e contabilidade, são setores, são pilares dentro de uma empresa que juntos, né, vão formar um comitê de adequação e todos vão ser impactados. Então, cada um no seu setor, vai precisar ter protocolos específicos para se resguardar em relação às questões relativas à LGPD. Então, sim, todos. E esses protocolos, quem ajuda a empresa é o próprio advogado, que no caso são vocês, né? A parte jurídica que vai ajudar a gente a adequar esses protocolos, ou qualquer pessoa pode fazê-los? Na verdade, não existe uma fórmula pronta de implementação da lei. Então, a gente tem que entender qual que é o ramo de atuação da empresa, qual é o porte da empresa, que tipo de dados ela trata, para que possa fazer uma implementação personalizada. E, realmente, quem vai fazer essa implementação, normalmente, é o jurídico. Tá? Com a ajuda de todos esses departamentos e principalmente também com a ajuda do TI. O TI na LGPD também tem um papel fundamental, porque a partir do momento em que o jurídico traça o planejamento, os procedimentos que devem ser adotados pela empresa, o TI que provavelmente vai colocar
esses procedimentos novos dentro dos sistemas para que exista realmente a adequação e a viabilidade da legislação dentro daquela pessoa jurídica. Então ele que também vai acompanhar, né? Porque vai ter que ter alguém acompanhando como que vai estar, não é só questão de implementar, né? Com certeza, porque se caso aconteça um incidente, a empresa ela precisa ter um plano de ação para caso numa situação de incidente, né, num vazamento de dados. Então, já definido, já pré-definido, o TI ele vai ter um papel muito importante nesse momento, porque ou ele vai ter que correr para fazer a contenção, né, evitar que mais dados sejam vazados, ou então ele vai ter que fazer a verificação de como aconteceu isso. E tudo isso vai ter prazo, né? Vai ter um prazo definido. A lei hoje ela fala apenas que a empresa, após o incidente, ela tem que notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados o mais breve possível, mas ainda não existe um prazo definido. Subentende-se que seria algo em 48 horas, para já mostrar o que foi feito, quais foram as primeiras medidas. Então, o TI vai ter, neste momento, papel fundamental. Que é ele que vai, num primeiro momento, investigar o que de fato aconteceu, se já é possível apontar algum responsável. Então, vai ganhar voz, né, o pessoal de TI dentro de uma empresa, seja internamente ou seja por meio de contratação. Então, querendo ou não, as empresas que têm um TI próprio já na empresa saiu ganhando nessa parte, né? Agora, o pessoal que tem terceirizado vai ter que dar um jeito, infelizmente. Então... Só te cortando, mas é importante. Como a Valéria falou, a legislação, ela vai realmente mudar a cultura da empresa, né? Então, e isso tem que começar do empresário, né? Principalmente dos pequenos, porque eles vão ser cobrados pelas empresas maiores para se adequarem à legislação. Muitas empresas hoje já estão colocando em contratos a possibilidade de fiscalizar aqueles clientes, fiscalizar os fornecedores sobre a adequação da LGPD. Isso vai acontecer, vai ser normal acontecer. Então, tem que existir essa cultura, essa mudança de cultura. Só que a legislação também vai trazer a necessidade de investimento, né? E vejam, é investimento, não é custo, tá? É diferente, porque a partir do momento em que você se adequar à legislação, a sua empresa vai ficar muito mais transparente. O empresário vai conseguir identificar de forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente, se os procedimentos estão adequados, não só com relação ao tratamento de dados, mas com relação ao funcionamento, ao organograma da empresa, para entender se aquilo lá está ou não correto, entendeu? Ele vai ter uma maior gestão do próprio negócio, né? Então, vai estabelecer procedimentos internos para adequação à LGPD, mas isso vai ter, sem sombra de dúvida, uma consequência em outras áreas, e então o empresário ele vai ter um controle total das suas atividades. Então, isso vai otimizar, né, muitos procedimentos internos. Vocês falaram uma palavra que hoje a gente está bem ativo aqui no Instagram da Tausch, que é a parte de gestão, né? A gente acredita muito que sem a gestão o negócio não vai para frente, né? Com certeza. Aí o engajamento da LGPD é desde a gestão até a portaria da empresa. Ou seja, a empresa como um todo tem que saber a importância da proteção de dados, dessa cultura de proteção de dados. Legal. Agora aqui tá bombando de perguntas, então vamos lá. Bom, o que nós já falamos bastante sobre a lei. Então, o que vocês já responderam, a gente pode falar para o pessoal qual ponto vocês responderam e continuando com as outras perguntas, tá bom? Bom, perguntaram pelo direct da Tausch mesmo. E quanto tempo leva para uma empresa se adequar 100% à LGPD? Nossa, é um desafio. Exatamente, como o Márcio disse, não existe uma fórmula pronta. O plano de adequação ele é feito de acordo com a necessidade, o porte da empresa, as atividades da empresa, porque o plano de adequação ele envolve 6 fases, pelo menos. Então, tem toda a parte de conscientização, que envolve o treinamento de funcionários, tem a fase de mapeamento de dados, que é uma fase muito, muito importante, onde a empresa vai conseguir olhar para si e verificar a quantidade de dados que ela possui no banco de dados. E cada dado que ela trata precisa ser classificado e colocado à base legal que é trazida na LGPD.
Por quê? Se amanhã ou depois ela sofrer uma fiscalização, ela vai conseguir justificar para a autoridade nacional o porquê que ela trata aquele dado. Então tem que ter um fundamento, uma base legal para justificar, para legitimar, né, esse dado no seu banco de dados. Então é um trabalho bem extenso, não é algo simples, e ele tem que ser feito aos poucos. Então uma adequação depende de todos esses fatores. Por isso que não tem como a gente falar que uma adequação pode ser feita em 2 meses, 3 meses. Depende também do engajamento da equipe. Nossa, vai ser um trabalhão, né? Pensa por ele. Eu já tô A ideia pensando. não é deixar todo mundo assustado, pelo contrário. A LGPD, né, como o Márcio disse, ela veio para estabelecer regras para evitar abusividade por parte, né, de um todo das empresas, mas vai trazer uma maior gestão, sem sombra de dúvida. No início, Com provavelmente certeza. vai ser um pouquinho caótico, mas nada que não seja possível de ser Essa feito com parte caótica planejamento que eu tô correto. pensando. Mas não se assustem, empresas. Vamos seguir firmes. Ó, a Rita tava falando assim que tá bem complexo. É complexo mesmo. A gente tá passando algumas informações sobre o que é efetivamente a lei. E se ficar muito complexo, a gente não conseguir tirar toda a dúvida de vocês, pode mandar direct pra gente aqui na Tausch, que nós, em parcerias com a Henrique e Gaspar, nós conseguimos passar essas dúvidas e eles vão entrar em contato com vocês, né, Val e É Márcio? isso aí. E a Com gente certeza. vai ajudando de vocês de qualquer forma, que o nosso objetivo aqui é ajudar efetivamente vocês. E se for necessário, a gente marca uma segunda live. Com Já, certeza. já Já tô. pensei até num vídeo no YouTube aqui já, porque a live não vai ser suficiente. Na verdade, muita gente deve estar ouvindo falar mais, Primeira de forma vez, mais né? aprofundada hoje, né? Então, realmente, vão surgir muitas dúvidas e isso é normal. Com certeza. Ó, vamos lá para a pergunta que o pessoal que tá me cobrando. A Bruna fez 2 perguntas, então eu já vou emendar as 2, tá? Pra gente conseguir tentar responder todas. Gente, se a gente não conseguir responder vocês, manda lá no direct que a gente vai respondendo, tá? Porque a live aqui, o Instagram só deixa a gente ficar na live 1 horinha. Mas a gente vai responder conforme for. O nosso suporte, que tem, a gente tem um suporte aqui na Tausch de marketing, a Giovana, ela vai copiando e colando aqui as perguntas, e aí o que a gente não conseguir responder, a gente responde depois. Então a Bruna perguntou: tanto o cliente PF quanto PJ se adequarão nessa lei? Eu acho que a gente já falou isso no começo, né? Que armazenou dados Todo mundo. tem Sim, que se todo adequar. mundo. Todo mundo. No caso, a pessoa física, só lembrando que se tiver fins lucrativos. Mas nós falamos há pouco, então tá tudo explicadinho no início do vídeo. Tá, legal. E ela perguntou outra coisa. Qual o valor da multa sobre o faturamento em todos os regimes tributários que vão entrar na lei? E posso falar do faturamento? Pode? Ele é tributarista, então essa parte eu deixo com ele. A questão das penalidades, né? A questão da sanção da multa, ela é uma das penalidades. Então tem advertência, tem multa de 2% do faturamento do último ano, limitada a 50 milhões por infração. Este é um ponto bem interessante. Não é que se a empresa sofreu uma fiscalização ou tiver um incidente e for verificado na fiscalização que ela deixou vários gaps, né, vários furos, não fez uma implementação correta, a multa é aplicada por infração. Por isso que assusta tanto. Não significa, obviamente, que todas as empresas vão ser multadas em 50 milhões, mas é algo bem pesado por infração. Então, a advertência, as sanções, tem As também... Oi? As multas. As multas diárias, caso a a Autoridade Nacional defina que no prazo de 48 horas tal atitude tem que ser tomada pela empresa, tal medida, e isso não seja cumprido, vai ter aplicação de multa diária. Ou chegando até na suspensão de tratamento de dados, ou seja, a empresa fica impedida de mexer, de atuar nos dados dos próprios funcionários, por exemplo, o que seria muito caótico para fechamento de folha e tudo mais. E também na publicidade do vazamento, o que acaba atingindo diretamente a imagem da empresa no mercado. Se houver esse último ponto, se houver um vazamento, a empresa tem que se retratar publicamente
através de matérias, através de posts, dizendo o que houve e se desculpando sobre o ocorrido, e se expondo, portanto, para todo mundo, né? Para que o que causa um abalo na imagem e na credibilidade dessa empresa, com certeza. É como se fosse aquele Reclame Aqui, né, Márcio? Você publica no Exatamente. Reclame Aqui, já aparece tudo, né? Exatamente. Inclusive o canal de denúncia é uma das medidas que a LGPD ela determina que a empresa comece a adotar. Então, é algo que a empresa é mais uma ferramenta em que a empresa ela vai ter que se adequar, porque senão vai chover denúncias internas de funcionários ou até de parceiros, né, falando da ausência de adequação. Então, por isso que é tão importante analisar esses pontos. Legal. Eu acho que foi o Márcio que falou. Pode falar, Márcio. Não, pode falar. Foi você que falou da parte do TI, porque tem uma pergunta aqui. Na lei disse que a empresa precisa de um controlador e de um operador. Uma pessoa só pode exercer essa função? Deixa então só completar aquela pergunta se Tá. todas as empresas de qualquer regime de tributação entrariam na lei. Faltou. Uhum. E sim, a lei não estabelece a adequação em termos de regime de tributação. Então, desde empresas do Simples, MEI, até empresas que atuam no lucro real, todas vão ser obrigadas a fazer essa adequação. Lembrando, sempre que tratem dados de pessoa física, independente do regime de tributação. O importante é tratar dado de pessoa física. Tá. Então, tratou de dados de pessoa física, pessoal, vocês têm que se adequar à lei. E não se assustem, mas você não vai conseguir amanhã já se adequar 100%, né? Com certeza não. Tem que ter um pouquinho de paciência. Então, dando sequência, na lei disse que uma empresa precisa de um controlador e de um operador. Uma pessoa só pode fazer essa função? Então, as figuras, né, de fato tem essa distinção na lei, o que é um operador, o que ele faz. Mas sim, uma empresa, se a gente parar para olhar uma empresa comum, ela pode ser tanto a operadora, ela vai operar os dados do seu funcionário, então ela vai atuar dessa forma. E qual é a outra pergunta? Quais são as duas pessoas? O controlador e... Controlador e operador, né? E operador. O controlador é a empresa em si. Ela que manda, ela que determina a forma como o tratamento dos dados serão feitos. Então, imagina... deixa eu pensar numa empresa... O McDonald's. O McDonald's, ele é o controlador de dados dos seus funcionários e muito provavelmente o RH do McDonald's, ele é o operador daqueles dados. Então, uma mesma empresa, ela pode atuar tanto como operadora e controladora. E tem o exemplo da contabilidade em si, né? Na verdade, essas figuras, para ficar um pouco mais claro, controlador sempre vai ser a empresa que trata os dados. O operador são os funcionários dentro dessa empresa que vão ter acesso a esses dados. Tá? Então, por exemplo, a contabilidade tem o operador que é nosso... Não, tem o controlador que é nosso sistema e o operador que é a nossa equipe. É isso? Na verdade, o controlador é o escritório. Tá? É a empresa como um todo. E o operador realmente é a equipe que vai fazer esse tratamento de dados. Tá? Mas tem uma outra figura que a lei traz também, que é chamado de encarregado ou DPO, né? Que é uma pessoa que vai fazer a ponte entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para vocês terem um paralelo, pensem lá quando vocês entram no ECAC, por exemplo, de uma empresa, você tem que vincular um CPF para acessar o ECAC, né? Para saber como está a situação tributária da empresa. É a mesma coisa. Você vai ter que cadastrar na Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma pessoa para fazer essa ponte de comunicação entre a Autoridade Nacional e a empresa. Então, e essa pessoa pode ser um operador, não tem problema também. Ela pode ser um operador, uma pessoa de dentro da empresa, ou pode ser uma pessoa terceirizada. Agora já até existe uma profissão nova aí no mercado, que é a profissão de DPO, que é a profissão de encarregado. Tem uma pessoa que vai ser encarregado de diversas empresas. As empresas vão contratar essa pessoa para fazer essa ponte entre
a ANDP e a empresa. Legal. Eduardo Aline, você tá com cara de sua dúvida. interrogação. Gente, eu Você conseguiu tô. entender? Eu entendi, eu só tô assustada um pouco, né? Porque eu tô pensando nas pequenas empresas mesmo, né? Que o pessoal são pequenos, tem armazenamento desses dados, só que infelizmente a informação só chega com a notificação, né? É, Da. os pequenos, na verdade, eles atuam como controlador e operador dos Aham. dados que estão na própria empresa. O que eu tinha comentado da contabilidade é que a contabilidade ela atua de duas formas. Quando a gente olha para um escritório de contabilidade, do escritório para os seus próprios funcionários, ela é a controladora e eles são os operadores. Ela é controladora e operador, mas quando a gente olha uma contabilidade fechando folha de um cliente, ela é apenas operadora, ela não controla. Quem determina a forma de tratamento daqueles dados, né? Agora, quem vai determinar vai ser o cliente. Então, a contabilidade ela atua de formas diferentes dependendo do cenário, entendeu? Então, é importante saber, a empresa identificar no ramo de atividade. Eu sou controladora ou eu sou operadora dos dados? Então, esse é um ponto, um detalhe que você não pode fechar a denominação, a forma de aplicação, porque ela muda. Então, a contabilidade é um exemplo clássico que eu acho que fica mais fácil da pessoa entender como é a Entendi. dinâmica. Acho que por isso tá chovendo de pergunta aqui, né? A Thaís perguntou: poderia me dar um exemplo de como tratar os documentos de colaboradores admitidos? Um exemplo: eu passo os dados pessoais para a contabilidade. Como devo fazer para tratar os dados? Bom, o primeiro ponto que as empresas vão ter que pensar em fazer, se ainda não adotar essa medida, é ter no seu site uma forma de encaminhar o currículo virtual, tá? E neste momento vai ter a informação, a pessoa que coloca os seus dados pessoais ali do currículo, ela precisa saber por quanto tempo aquelas informações vão ficar retidas na empresa, né? Se depois como vai ser feita a exclusão, então tem um cuidado que precisa ser tomado por parte da empresa. Por que eu digo isso? Porque entrega de currículo físico, a orientação é que não ocorra mais. Então, este é um detalhe que a maioria das empresas ainda não pararam para pensar. Então, o documento físico como um todo, ele tende a diminuir. Não vai ser de imediato, mas vai mudar a cultura da empresa até neste detalhe. Na forma que ela vai receber a seleção, as informações de um futuro candidato. Então, o pessoal de RH que cuida da parte de recrutamento, ela vai ter que ser bastante dinâmica, continuar sendo bastante dinâmica, mas pensar em formas de diminuir o risco de vazamento daqueles dados. Então, manter informações de funcionários ou de pessoas que estão sendo candidatas à vaga na mesa, por exemplo, já não é mais recomendado. Isso Então, pode... ela mencionou aqui contabilidade, né? Então, as contabilidades que não são digitais ainda, que não tem esse meio tecnológico, igual a Tausch tem, vai ter que se adequar, né? Porque o pessoal normalmente entrega a carteira de trabalho, vai lá, imprime todos os documentos do funcionário e só entrega. Sim. Isso daí, essa cultura, por isso que a gente fala, a cultura vai ter que ser alterada. E o É TI porque, vai ser envolvido bastante em razão dos sistemas que vão ter que ser aprimorados dentro das empresas. com certeza. Já estou imaginando, a empresa entrega para o motoboy vai lá e Nossa, tem que entregar para a contabilidade. imagina o Gente, que risco. risco! O Então, que risco. risco corre? A gente nunca imaginou, né? Pois é. Agora a Mas gente começa a ver os nossos dados de forma diferente, porque na LGPD não é só a empresa que precisa se preocupar, o que é interessante para a empresa, para nós, pessoas físicas também, porque eu sou o titular dos meus dados pessoais, o Márcio é do dele, você é do seu, então todo mundo se identifica de alguma forma com a lei. Então por isso que a gente começa a olhar de forma muito mais cautelosa, né, para o dia a dia. com certeza, do mesmo jeito que todo mundo tá com o Instagram aberto para divulgação de imagem, tem essa parte de dados pessoais que ainda a gente quer que seja sigiloso, né? A gente só Com quer certeza. expor o que queremos, né? E não o que não queremos que o pessoal, infelizmente, consegue captar. Então, a LGBT vai ajudar a gente bastante aí, pelo que vocês estavam falando.
Então, o box de pergunta novamente é para que serve a LGPD? Para Lei de Proteção de Dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, serve para. Ó, já estou tentando responder para ver se eu aprendi. Então, ela serve para proteger o armazenamento de dados da pessoa física. Isso, ela vai Exatamente. estabelecer procedimentos, né? A ideia é estabelecer procedimentos internos na empresa visando sempre a proteção de dados pessoais. Então, hoje é impossível, eu pelo menos não consigo pensar numa empresa que não trate dados pessoais de terceiros. Ainda que você seja um PJ e tenha um funcionário, você já trata o dado, você tem De contato com terceiros. os dados do seu funcionário. Então, você tem que tomar toda a cautela, né? Observar os procedimentos e ser bem cuidadoso nesse sentido. Então, é basicamente isso. A questão que assusta é que é definido procedimentos. E muitas empresas não tomam esse cuidado no dia a dia, né? Então, é isso que eu vejo que está assustando bastante. Mas o mapeamento, a hora que a empresa parar para fazer o mapeamento de dados, ela vai começar a entender melhor como funciona isso. Aí não vai ficar tão assustador quanto parece, né? Fazendo um Uhum. mapeamento. E aí a Giovana perguntou: por que devemos começar a implantar? Porque Por, está obrigatório? por quê? Porque é É, lei. já entrou em vigência e apesar das penalidades serem aplicadas somente a partir de agosto de 2021, 21. é importante que as empresas já comecem a se adequar, porque isso pode acontecer uma fiscalização, mesmo sem a penalidade neste meio tempo. E se isso acontecer, ela consegue provar, né, por meio de documentos, de relatórios, né, que vão ser feitos ao longo da adequação, que ela está sendo diligente. Então, caso algum incidente ocorra neste meio tempo, ela já vai saber como proceder. Então, é um período de teste, né? Então, a gente não recomenda de forma alguma que as empresas deixem para se preocupar com isso somente em julho de 2021. E assim, como a Valéria disse, né? A lei entrou em vigor na sexta-feira, só que até agosto de 2021, apesar de poder existir fiscalização, não vai existir sanção, tá? Agora, acho que um dos pontos principais do porquê se adequar é porque a sua empresa tem que ser diferenciada. Na verdade, as empresas maiores, elas não vão mais aceitar realizar negócios, realizar transações comerciais com empresas que não estejam adequadas na LGPD. E isso vai ser uma realidade próxima, né? Isso já acontece com multinacionais. Então, para que as empresas brasileiras consigam negociar com empresas multinacionais, principalmente assediadas na Europa, as empresas nacionais precisam demonstrar que já estão adequadas e isso vai virar uma reação em cadeia. As empresas vão começar a exigir uma das outras essa adequação. E se sua empresa não tiver adequada, ela vai ser preterida em relação a uma outra que esteja adequada. Então, vai ser um diferencial da sua empresa, na verdade. Você não vai conseguir mais fazer negócios com empresas maiores. E, Márcio, faz tempo também, né, que já tá para entrar em vigor essa lei. Então, eu vi que já teve até várias prorrogações, né, da lei. Então, não é Na de hoje que a verdade, gente vem exato. falando, né? Exatamente. A lei, ela foi criada no Brasil em 2018 também, né? Que as empresas, elas começam a pensar no negócio a hora que É começam a ver o obrigatório. noticiário, né? Então, esse que é o problema. E na É hora que as verdade. sanções começarem, daí vai ser outro E a hora que as momento. sanções começarem, aí todo mundo também vai voltar a se mexer, né? Com Então, Então, a certeza. recomendação é que comece agora, que dá tempo de fazer uma adequação segura, né? Por Empresa se isso que a preparar. gente até antecipou a live, né? Normalmente a nossa live é de quinta-feira. Entrou em vigor sexta, a gente já entrou em contato com vocês e falou assim: não, vamos tentar marcar na terça-feira, porque esse tema o pessoal tá pesquisando na internet, não tem muita coisa. Então, por isso que a gente até antecipou a live para ajudar vocês. O Jean perguntou: como comprovar que a empresa garante a proteção de dados? Existe alguma certificação?
Posso responder essa? Uhum. Na verdade, vai ser via documento, né? Então, durante a adequação, como eu disse, são no mínimo 6 fases, né? A adequação é dividida em 6 fases. Tudo vai ser documentado. Então, é feito um relatório. Existe a lei que fala de um relatório de impacto, mas esse relatório de impacto, normalmente, ele é muito utilizado dependendo de uma situação específica. Mas, por precaução, por zelo, o ideal é que se faça assim, um relatório de todas as medidas, todas as tomadas de decisões, reuniões feitas com equipe, toda a documentação, todo o procedimento tem que ser documentado justamente caso venha uma fiscalização. A certificação ainda nada certo em relação a isso. Então a empresa não pode esperar por uma certificação neste primeiro momento, tá? O que ela tem que se valer é de documentos hábeis para comprovar as medidas que ela já tem tomado ou que vai tomar, qual é o plano de ação daqui para frente. Legal. A LGPD é tipo uma certificação, tipo ISO 9001? A ISO tem muito na parte de TI. Então, tem algumas ISOs já que vários profissionais dessa área eles estão analisando e estudando, porque também é muito novidade para o pessoal de TI. Então, tem alguns procedimentos internos em que várias ISOs trazem. Então, vai ser, sim, utilizado algumas informações nesse sentido, tá? Mas ainda não há como afirmar que vai ser considerada como se Mas fosse uma na ISO. verdade a LGPD não é uma ISO, tá? Não é um certificado que você tira se você quiser, É né? obrigatório. É É obrigatório. obrigatório. E pode ser que daqui a um tempo exista uma ISO para essas proteções, para essa espécie de proteção de dados, mas No momento. mesmo assim continua sendo obrigatório. É uma obrigação legal, não é uma certificação que você adquire fazendo curso, fazendo mudança de rotina. Pode ser feito esse paralelo, mas é uma obrigação legal. E muito provavelmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai emitir ao longo dos próximos meses recomendações específicas sobre algumas questões que a lei não tratou ainda, né? Ela fala de forma muito geral. Como eu disse, não tem prazo definido na lei para a empresa notificar a autoridade quando acontecer um incidente. A gente tira como base o prazo previsto na lei geral da Europa. Mas na nossa lei ainda não há. Mas muito provavelmente a autoridade vai emitir recomendações neste sentido e muito provavelmente se vai ter algum certificado ou não. Então isso tem que esperar. Eu acho que nem seria uma certificação, né? Seria como se fosse uma certidão. Quando você tira para ver se tem débitos tributários, essas coisas, tira uma certidão, tá tudo ok. Eu vejo como uma certidão ao invés de uma certificação. Porque a certificação você se adequa e ganha, tipo, um certificado de que parabéns, você é certificado. Eu acho que uma certidão seria, nossa, você está cumprindo o que é para ser cumprido, né? Sim, e daí nisso tem a consequência de ser um diferencial de mercado, né? Como o Márcio disse. Com certeza. O Eliezer Veridiano perguntou, a pessoa que é o intermediário entre a empresa e o governo tem qual responsabilidade e pode ser punido junto com a empresa? Que no caso é o DPO, muito provavelmente, que ele está querendo dizer. Porque o DPO, que é o encarregado, ele é o que faz a interface, né, entre a empresa e a autoridade nacional e o titular. Uhum. Então, o DPO, a lei não fala especificamente da responsabilidade dele. A responsabilidade pela lei é do encarregado, do operador e do controlador. Do operador e do controlador. Confundi as figuras. Do operador e do controlador. Então, esses sim têm responsabilidade solidária. Mas o DPO, num primeiro momento, não. Mas, por contrato, né? Então, se a empresa vai contratar um DPO terceirizado, ela pode daí estabelecer algumas questões específicas de responsabilidade no contrato entre as partes, mas não prevista ou trazidas pela legislação. Na verdade, a lei ela responsabiliza, ela traz essa responsabilidade para a empresa, né? Como controladora dos dados, e para os operadores, que são aquelas pessoas que vão tratar os dados, né? A equipe que vai tratar o dado. Então, se houver uma falha do operador, se o operador não seguir determinada determinação da empresa, tal, ele poderá responder, ele, pessoa física, ele como
como operador daquele dado, ele pode responder sim, com o seu patrimônio. Por isso que é tão importante a empresa definir procedimentos, porque quando existe procedimento interno, fica muito mais fácil a empresa identificar o erro, o setor que errou, quem errou, para justamente responsabilizar. Então, E também é muito importante que a empresa defina quem será o operador e reduza as pessoas que tenham acesso a esses dados para evitar risco, né? Então, Foi quanto exatamente o que eu pensei. menos pessoas estiverem tratando esses dados, menor o risco, né? Mais controlável fica. e daí entra a parte de TI também para fazer essa segmentação no sistema interno da empresa. Então, autorizar o acesso de apenas alguns funcionários. Então, tem toda essa análise na parte de segurança da informação que precisa ser estudada, ser analisada pela empresa. Então, sem dúvida alguma, ela precisa de um auxílio, né, neste momento. Bom, tem muito trabalho, pelo visto, né? Muito. Ó, o pessoal tá comentando, acho que vai ter outra live sobre esse tema. Tem muita coisa para ser feito. O pessoal confirmando ainda que vai ter que ter outra live. A gente E participa, outra né, pergunta. Márcio? Com essa proteção de dados, estaríamos protegidos de hackers? Então, não existe proteção 100%, tá? A lei sabe disso, justamente por isso ela traz algumas questões específicas. Não existe nenhuma empresa, a Coca-Cola, ela não está 100% protegida, né? Então, quem dirá nós? Então, mas o que importa, e isso serve como critério no momento da empresa ser penalizada, ser multada, qual é a conduta, qual é a postura preventiva que ela adotou. Então, a conduta, a postura preventiva da empresa é o que vai, muito provavelmente, evitar uma penalização ou até, né, outros tipos de advertências. Então, é muito importante que a empresa ela comece desde já a pensar numa adequação e, como eu disse, documentando tudo. Porque se acontece uma fiscalização ou um ataque, né, externo ou até interno, porque a gente fica imaginando que um hacker vem e sequestra o sistema da empresa, mas muitas vezes o vazamento é interno, de algum funcionário. Infelizmente, essas situações acontecem. Então, o ideal é que ela adote posturas preventivas para, se tiver uma fiscalização, ela consiga mostrar que ela fez tudo que podia, tudo que estava no alcance dela naquele momento. Isso vai ajudar bastante para ver os critérios de penalização. Os hackers vão continuar existindo, pessoal. Vão continuar existindo. Então tem que ter a preocupação tanto externa quanto interna. Legal. E quais órgãos públicos ficarão responsáveis pela supervisão e aplicação da lei? Na verdade, a lei fala da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Pensem para fazer um paralelo, pensem numa Anvisa, numa Anatel, são essas agências reguladoras aí que elas servem para disciplinar as condutas dentro da sua esfera de atuação, né? E mesma coisa essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na verdade, ela já está criada, ela já tem uma estrutura, não foi nomeada ainda nenhuma pessoa dentro mas ela já foi criada por lei, tá? E é ela que será responsável por fiscalizar, por trazer essas recomendações, por disciplinar a forma como isso deve ser feito pelas empresas. Então, é uma agência nacional de proteção de dados que vai existir a partir de agora e vai trazer ela vai fiscalizar e vai autuar, inclusive, as empresas que não estiverem adequadas. E outro ponto importante, apesar de não estar na pergunta, o risco da empresa de ser autuada, multada, não se limita apenas na parte administrativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O mesmo incidente ele pode ter reflexo tanto na esfera administrativa como também na esfera criminal, dependendo da natureza do incidente, na esfera civil também. Então, é algo que a empresa ela precisa ter muita atenção, porque não se limita apenas a uma multa recebida pela autoridade nacional. Então, por exemplo, se existe um vazamento de dados,
com certeza vai existir uma fiscalização pela Agência Nacional de Proteção de Dados e pode a empresa ser sancionada, pode ser multada. Agora, se esse vazamento de dados trouxe problemas para a pessoa física que teve os dados vazados, se trouxe algum dano, alguma coisa algum abalo da imagem, alguma coisa nesse sentido, ela também pode pleitear uma indenização de danos materiais ou danos morais contra a empresa. Então, a empresa, de um lado, vai ter que pagar para uma agência nacional e, de outro lado, vai ter que pagar para a pessoa que foi violada, né? Que teve os dados violados. Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que a gente vai ter que fazer um vídeo no YouTube mesmo. Pode marcar já a data aí pra gente sentar aqui e já fazer um vídeo. Mas para que nada disso aconteça ou que evite, precisa ter uma adequação correta. Exatamente. Então, não é Jurídico. só o gente. Jurídico na veia, jurídico e contabilidade, tá? Vocês vão ter bastante trabalho também. Com certeza. Aí a gente tá junto, estamos em boas mãos também, todo mundo tem boas mãos, ótimos Exato. parceiros. Então, perguntaram como funcionará a fiscalização e qual órgão será responsável. Acho que a gente acabou de responder, né? Uhum. Com LGPD, corro o risco de perder parte da minha base de dados? Então, a base de dados, ela vai ter que ser mapeada. Como eu disse, o mapeamento é apenas uma das fases de adequação, tá? Então, vai ser feita toda a análise dos dados que hoje são tratados pela empresa, classificados esses dados e colocado a base legal que a LGPD traz. Então, não que a empresa vai simplesmente pegar todas as informações que ela tem hoje e começar do zero. Não é isso. Ela nem pode fazer dessa forma. Então, ela vai ter que fazer uma adequação do que ela tem hoje, verificar o que de fato ela quer manter, tá? Porque a ideia é você, empresa, manter o mínimo de informações de dados pessoais dos seus funcionários. Então, a gente costuma dar como exemplo a informação que eu acredito que hoje nem acontece tanto, mas algumas empresas, um tempo atrás, elas colhiam a informação da religião do funcionário. Pra quê? Né? Dependendo, na maior parte das atividades não há necessidade de você saber essa informação. E isso, perante a LGPD, é um dado sensível. Então, vale a pena você ter essa exposição de risco? Cor, Entendeu? raça também, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, a ideia é você manter as informações que de fato são necessárias para diminuir o seu risco, para diminuir a necessidade de você, né? Necessidade não, para você ter menos dados no seu banco de dados para serem gerenciados. Tá? Então, não vai perder essas informações. A questão é você readequar, reenquadrar. E proteger. Exatamente. Lembrando, Thaline, apesar de a gente já ter comentado, que não importa se a empresa trabalha offline, né? Se ela tem todo o banco de dados na rede ou dentro de um armário, ela precisa proteger. E daí as pessoas perguntam, mas como que eu protejo? Eu tenho um armário com todos os arquivos de pasta. Primeiro ponto é tirar a chave da gaveta, do miolo, porque todo armário que a gente vai em empresa tem ali a chave exposta. Então, que segurança tem aquela situação? Nenhuma. Qualquer pessoa vai lá e acessa. Muitas vezes não tem nem chave, né? Pra falar bem a verdade. Também, muitas vezes nem tem chave. E quando tem, tá pendurada. É isso aí. Ó, então, o pessoal tá falando parabéns, está muito esclarecedor, obrigada. A Bruna perguntou se a penalização será em cima do faturamento de empresa. Ela me mandou uma mensagem que acabou a bateria do celular dela. Bru, essa informação a gente já passou, a gente respondeu sua pergunta, tá? Depois eu te passo certinho a informação, só pra gente conseguir responder todo mundo, que a nossa live já tá acabando. Com a LGPD, com o risco de perder parte da minha base de dados já foi solucionado. Se fosse para listar os passos da adequação, quais seriam? Vamos fechar essa com chave de ouro. Rapidinho, antes de vocês responderem. Tá boa. Antes de você responder, Val. Pessoal, eu vi que teve um pessoal que colocou aqui na caixinha de perguntas. Eu printei. Depois eu vou passar para a Valéria e para o Márcio, para eles responderem para vocês, tá? Porque, infelizmente, nosso tempo de live vai esgotar. E aí a gente vai encerrar essa, então, como listar os passos da adequação. Olha, os pontos mais importantes. Primeiro ponto, a primeira fase é a conscientização.
que envolve treinamento, reuniões com um comitê que vai ser formado pela empresa, dependendo do tamanho da empresa. Então, conscientizar todo mundo, tentar o máximo possível o engajamento da equipe, porque todo mundo precisa realmente entender o porquê da proteção dos dados. E nunca esquecer que você é o beneficiado dessa proteção da sua empresa. Então, conscientização, depois o mapeamento dos dados, é onde faz toda a classificação, adequação das bases legais. Depois a gente vai para a fase dos gaps, que é onde, com base nas informações trazidas pelo mapeamento, a gente consegue enxergar aonde que tem os furos, né? Aonde que a empresa está falhando e o que precisa ser feito. Depois disso, nós temos a fase da adequação, né? Da implementação, que também onde você analisa na prática o que de fato o que está funcionando. E muitas quais os vezes. procedimentos que vão ser adotados. Exato. Tem alteração de contratos, tem a elaboração de política de privacidade da empresa, documentos relacionados à segurança da informação, é tudo feito neste momento. Então, ao contrário do que muita gente pensa que tem que começar fazendo adequação com política de privacidade, não. Isso é uma das últimas coisas a serem feitas. E, por último, tem o monitoramento. O monitoramento é eterno, gente. A Agência Nacional, a Autoridade Nacional, ela tá aí apenas para este fim. Ou seja, muito provavelmente atualizações sobre a lei vão ocorrer ao longo dos anos, recomendações. Então, é algo que não é que você vai implementar e vai esquecer. É orgânico. É algo que tem que entrar na cultura da empresa e ser diariamente, semanalmente revisto, né? E de uma vez que entra nesse dia a dia da empresa, fica automático. Então, o caos vai ser só no início. Não desanimem, tá? Não desanimem. Não, a ideia não é que todo mundo fique surtado, não é. Por isso que você precisa, na sua empresa, né? Precisa ter um comitê formado com as pessoas, né? Setores principais e ter uma contabilidade, um jurídico, um TI também muito bom. Porque RH vai ser bastante impactado, comercial, marketing. Então, mas passa por todas essas fases. Não sei se eu fui clara. Eu acredito que foi muito claro, só que eu acho que a gente pode detalhar ainda mais. Então, vamos marcar aí um YouTube, que a gente consegue fazer um conteúdo bem mais extenso, né? Consegue explicar, a gente pode separar por partes o vídeo. E o pessoal tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva no IGTV. E a gente pode marcar uma próxima live, como o pessoal tá pedindo aqui, para falar de alguns assuntos que faltou responder. Mandem perguntas, se não tem tantas perguntas, podem mandar, gente. Com certeza. Com certeza. E vocês mandando perguntas, a gente consegue gravar outras lives e até gerar um conteúdo mais legal aí para vocês no YouTube. Bom, eu quero agradecer vocês por terem participado da live, aceitado o meu convite, tá? E eu queria... Obrigada. E eu queria saber se o pessoal gostou. Depois, se vocês curtam, comentam lá no IGTV, porque a gente gosta de um feedback, mesmo que seja negativo. Que aí a gente é sempre construtivo, né? Com certeza. Pra gente ir melhorando cada vez mais. Então, obrigada, Márcia e Valéria, por ter participado. E a gente marca outras oportunidades aí pra gente falar um pouco mais sobre essa lei. Tá incomodando todo mundo. Com certeza, a gente agradece e estamos à disposição para tirar dúvida, para fazer outros esclarecimentos que com certeza o pessoal vai precisar. Inclusive, talvez uma live também só para falar sobre as fases de adequação, né? Como eu disse, são 6 fases, eu só falei as principais, então é algo que é conteúdo para uma live. Com certeza, então tá bom. Obrigada, gente, boa noite e até mais, até a próxima. Tchau, gente, obrigado. obrigada.